Esse áudio é referente à primeira nota de aula, a remota, do curso de Introdução às Variáveis Complexas, do dia 21/7/2020. O que vai ser exposto aqui é com respeito à nota de aula que foi escrita e enviada para vocês, e ela faz referência ao conteúdo do capítulo 2 do livro-texto, Variáveis Complexas e Aplicações, do Geraldo Ávila, e a edição que eu estou usando é a terceira edição. O objetivo dessa nota de aula é falar um pouquinho sobre funções de variáveis complexas e já pensando na ideia de introduzir os conceitos que a gente vê no cálculo diferencial e integral, especialmente aquilo que a gente vê no cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3. Tá? Lembrando um pouquinho do que a gente já tinha estudado antes desse problema pandêmico, a gente tinha começado a estudar algumas funções, a raízes da unidade, etc. E essencialmente o que a gente tinha visto foram basicamente duas funções polinomiais bem simples, que constam até na nota, que são funções do tipo P de z, é um polinômio, né? Z elevado a n mais uma constante. Na verdade, essa constante pode ser um número complexo. E a outra função é f de z igual a e elevado a z, que no caso é uma função exponencial, cuja base é o número de Euler, o neperiano, que foram as funções que essencialmente a gente trabalhou antes da pandemia, nas poucas aulas que a gente teve antes da paralisação geral. Certo? Então, depois disso a gente fez um pouco de topologia, a gente falou um pouquinho sobre conjuntos abertos, conjuntos fechados, disco, no plano e etc. Isso já está no final do capítulo 1. É importante que vocês revisem um pouquinho só para relembrar e entender esses conceitos. Tá? O curso, essa primeira nota essencialmente começa de uma função de uma variável complexa, então você precisa considerar um domínio D, contido dentro dos números complexos. Esse D geralmente é um conjunto aberto, na grande maioria das vezes a gente vai considerar ele um conjunto aberto, tá bom? E aí no final da nota, no final da página 1, tem então uma função, só para a gente ter uma noção do que vem a ser uma função, muito parecida com uma função de uma variável real, uma função do tipo quociente, 3e menos 5i sobre o produto de z menos i por z mais 7. Tá? Então, uma função muito parecida com uma função de uma variável real. Agora uma pergunta, na segunda página, eu faço uma pergunta interessante sobre esse exemplo dessa função f de z, 3z menos 5i sobre o produto de z menos i por z mais 7. Eu pergunto, qual seria o maior subconjunto D contido em C, onde f pode ser definida em D? Ou seja, essencialmente eu gostaria de saber qual é o maior domínio possível para essa função, e não diferentemente do que acontece nos números reais, você vai fazer do mesmo jeito. A diferença é que esse conjunto D ele está essencialmente no R2, uma vez que a gente faz a relação entre o conjunto dos números complexos e o R2, certo? Ok, então como resposta da pergunta, na página 2 eu ponho, né? F estará bem definida em um conjunto onde o denominador de f não se anula, ou seja, em cima, na parte do numerador, não tem problema nenhum na função, e na parte de baixo eu tenho que tomar o cuidado de que esse produto, nenhuma dessas duas parcelas zere, tá? Ou seja, né, z, o produto de z menos i por z mais 7, ele tem que ser diferente de zero, para que essa função faça sentido. Ou seja, o z tem que ser diferente de i
e o z tem que ser diferente de menos 7. Tá? Logo, o maior domínio possível é C, retirando esses dois números complexos. Na realidade, um é real e o outro é complexo, né? Que é o i e o menos 7. Tá? Ok, quando você considera o conjunto dos números complexos e tira uma quantidade finita de pontos, uma quantidade que você pode contar e você para de contar, não é uma quantidade infinita, esse conjunto é sempre um aberto. Em particular, esse conjunto D para domínio dessa função f só tem dois pontos de retirada, que é o i e o menos 7. Então, eu faço como observação vocês notarem que esse conjunto D ele é um aberto. Tá? E aí o argumento que eu faço é, de fato, quando você escolhe um ponto Z0 no conjunto D, lembrando que esse Z0 é complexo, o que você pode fazer é o seguinte: você pega esse Z0, já que ele nem é o i e ele nem é o menos 7, o que você vai fazer é você vai considerar a distância do Z0 para o i e a distância do Z0 para o menos 7. Note que na observação, vocês podem até corrigir aí na nota de vocês, eu coloquei Z menos 7, mas só que não é Z menos 7, né? É Z menos menos 7. Então seria Z mais 7. Corrijam aí, tá bom? Então o que você vai fazer é o seguinte: você vai calcular a distância do Z0 que você escolheu até o i, e depois você vai calcular a distância do Z0 até o menos 7. Como o Z0 nem é um nem o outro, essa distância tem que ser positiva, certo? Uma vez observando essas duas distâncias, você escolhe a menor delas. Por isso eu coloco R igual ao mínimo entre a distância, né, o módulo de Z0 até o i, e a distância do Z0 até o menos 7. Lembrando que aqui não é menos, pessoal, tá? Corrijam aí, é mais 7. Tá? Tudo bem? Então você pega o R para ser a menor dessas duas distâncias, e então você considera o disco, certo? Centrado no Z0, e o raio desse disco é a distância anterior que você escolheu, R, o menorzinho entre esses dois números, sobre 2. Certo? Então, na hora que você pega um disco, uma bola, um círculo que tem centro no Z0, certo? E ele vai capturar todos os pontos que estão dentro desse disco, que distam no máximo R sobre 2, com certeza, certo? Com certeza nesse disco o i não está e o menos 7 não está. Por que, professor, que nem o i nem o menos 7 pode estar? De novo, porque você escolheu R para ser o mínimo das duas distâncias, do Z0 para esses dois números em particular, e você, no final das contas, construiu um disco que só vai até R sobre 2. Note que esse disco, dr sobre 2 centrado no Z0, ele é um disco que não contém a fronteira. Portanto, ele é um disco aberto. Tá? Mas o que foi que a gente acabou de fazer? A gente pegou um Z0 qualquer contido no D e mostrou que no entorno desse Z0 você pode construir um disco, certo? Com um certo raio, que no caso é R sobre 2, e esse disco ele está completamente contido no seu domínio D. Toda vida que você conseguir fazer esse tipo de argumento, toda vida que você conseguir colocar um disco, escolhido um ponto, colocar um disco no entorno desse ponto e mostrar que ele está completamente contido no domínio, significa que o seu conjunto é um aberto. Tá? Então essa é a maneira de mostrar, por exemplo, que D é um conjunto aberto. Ok, continuando. O conceito de restrição de uma função mantém-se no contexto de funções complexas. Ou seja, uma vez que você tem uma certa função definida num certo domínio dos números complexos, você pode eventualmente considerar domínios menores e fazer uma restrição. Por exemplo, aqui no caso a gente considerou nessa definição 1, no final da página 2, você tem uma certa função f1 e uma certa função f2, e que estão definidas em domínios D1 e D2 dentro dos complexos, e você sabe que o D1 está contido no D2, mas que, olhando só para o D1, que é o conjunto menor,
você percebe que f1 e f2 elas são iguais em todos os pontos z que estão contidos no domínio menor. Toda vez que isso acontecer, significa que f1 seria uma restrição da função f2, ou ainda f2 pode ser vista como uma extensão de f1, ou seja, f2 é mais ampla. Por quê? Porque eu posso tirar um subconjunto de f2, do domínio de f2 tal que restrita esse subconjunto, f2 responde como f1, ok? Página 3, exemplo, né? O exemplo que eu considerei foi uma função complexa no disco unitário, centrado na origem, dentro do conjunto dos complexos. É claro que isso aqui é observando como R2. E essa função é dada por módulo de Z mais 1, certo? D1 é o disco aberto, e claramente F1 pode ser estendida a todo C. É óbvio, né? É muito simples pegar essa função e estender para todo Z, uma vez que a função módulo de Z não causa problema algum para a extensão, né? Ok, observação 2. Note que a imagem de F1, a qual denotamos por IM de F1, contido em R, né? Ela está nesse subconjunto aqui, um subconjunto dos números reais, e isso é natural, né? Por quê? Porque a minha função complexa ela considera o módulo de z mais 1. E a gente já sabe que o módulo de z é um número sempre maior ou igual que zero. Portanto, a imagem dessa função, embora ela se alimente de números complexos, né, o domínio dela é formado de números complexos, a imagem dela cai dentro do conjunto dos reais. Tá bom? Como o meu disco é aberto, note que o meu conjunto ele é semi-aberto, tá bom? Ou semi-fechado, como você preferir observar. Note que ele não tem o extremo superior, o extremo maior. Ele não contém o 2. Por que, professor, que ele não contém o 2? Simples. Como o nosso disco é aberto, eu não tenho pontos cujo módulo de z é exatamente igual a 1, já que eu estou no disco unitário. Então, todos os pontos que têm módulo de z maior ou igual a 1 não fazem parte do domínio dessa função, certo? Então, o módulo de z aqui é sempre menor do que 1. Mas como eu já estou somando mais 1 na função, então isso vai me responder um número sempre menor do que 2. Note que ele é fechado no 1. Por quê? Porque a origem está contida nesse disco. Portanto, o módulo da origem é 0. Certo? Então, 0 mais 1 é igual a 1. Então, a imagem de F1 ela é fechada no 1 e aberta no 2. Tá? Logo abaixo tem toda a continha feita para vocês verem. Tá bom? Mas essencialmente a argumentação foi essa aqui que eu acabei de fazer. Tá bom? Então vocês podem conferir as contas logo mais abaixo na página 3, no final da página 3. Página 4. Peculiaridades de uma função complexa. Uma função de uma variável complexa, f, num domínio D caindo em C, né, está associada a duas funções de uma variável real. Né? E a gente denota isso por f de z igual a f de uv, tá? Igual a u mais iv, onde u é a parte real da imagem da função e v é a parte imaginária da nossa função f. Tudo bem? Por exemplo, quando a gente pega o exemplo anterior, que é f de z igual a módulo de z mais 1, e você considera o caso genérico, né? Como z é um número complexo, então ele é da forma x mais y. Certo? Então, f de uv deve ser igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. O que é que eu percebo? Como a gente tinha observado antes, a imagem dessa função cai dentro dos números reais. Portanto, a função complexa que gera a imagem, ela não tem v, ou seja, o v de xy é zero. E o u de xy é tudo, né? É a raiz do x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. Tudo bem? Então, essa é uma função cuja imagem é um número real. Portanto, u vale praticamente toda a função e v não tem nada. V é zero. Tá bom? Ou seja, a função f não tem a parte imaginária. Vamos considerar um outro exemplo. Na página 5 aqui tem outro exemplo
que é o f de z igual a z ao cubo mais z ao quadrado menos i. Tá? E aí o que eu faço essencialmente é pegar o z genérico de novo, né, da forma x mais y, e aí fazer a continha, né? Estabelecer, determinar quem é x ao cubo, faz a continha de quem é x ao cubo, depois você faz a continha de quem é z ao quadrado, tá bom? Uma vez que você fez isso, você identifica onde é que está número real, parte real e parte imaginária. Tudo bem? Então você soma tudo isso, soma todas as partes reais, soma todas as partes imaginárias e você acaba definindo quem é o u de xy e o v de xy. Tá? O exemplozinho tá todo feito, tá? As contas estão todas feitas. Essencialmente, se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês podem me perguntar, tá bom? Mas a continha está toda feita e essencialmente é separar aquilo que não tem mais a parte imaginária daquilo que tem parte imaginária. Ok, esses foram alguns exemplos de funções de uma variável complexa. Eu poderia falar mais coisa aqui, mas eu acho que no momento oportuno, no decorrer do curso, eu vou falar de outras funções elementares bem interessantes e um pouco mais complicadas do que essas funções que eu acabei de falar. Tá bom? Ok, próximo passo é falar um pouco de limite e continuidade de uma função complexa. Tá bom? O objetivo aqui é tentar se inspirar no que acontece no caso real e trazer isso para o mundo complexo. Então, a definição de limite para funções de uma variável complexa ela é bem análoga àquilo que a gente vê num curso de cálculo. No entanto, não é o curso de cálculo de uma variável real, já que a gente está pensando no conjunto dos números complexos que pode ser identificado como R2. Então, isso aqui está mais para cálculo de várias variáveis, o cálculo 3, do que o cálculo 1 ou o cálculo 2, tá bom? Então a definição de limite segue na página 6, ela é bem semelhante ao que acontece no caso real. Então você pega uma função, z, um ponto de acumulação de d, ou seja, um ponto de acumulação é aquele que você tem sequências de pontos indo para ele, dentro do domínio, é claro. Né? Então disse que f tem limite L, né? Com z tendendo a z0, se dado um epsilon maior que zero, pudermos encontrar um delta positivo, tal que para todo z pertencente ao d, no domínio, né, que ele estiver suficientemente próximo do z0, e esse suficientemente próximo é a uma distância delta, então isso vai significar que o f de z vai estar tão próximo do L quanto eu quiser. E esse tão próximo do L quanto eu quiser é exatamente ditado pela constante epsilon. Tá bom? De modo equivalente, tem uma nomenclatura matemática logo embaixo, dizendo que isso significa, né? Ou seja, para todo Z que está no domínio e está num disco furado, ó, vocês perceberam que tem uma linhazinha aqui no disco de raio delta, ele é um disco furado, ou seja, é o disco centrado no Z0 de raio delta, mas não contém o Z0, tá? Para exatamente identificar o que está sendo dito na parte de cima da definição, tá bom? Ok, e a gente escreve como da seguinte forma: limite de f de z, quando z tende a z0, é L. E a gente tem que notar também que agora, como a gente está considerando funções de uma variável complexa, cuja imagem possivelmente é um número complexo, então o L é potencialmente um número em C. Tá bom? Vale a pena lembrar ainda que do mesmo jeito que acontece numa variável real, quando você está diante de uma função contínua, né? Então, se você está diante de uma função contínua, o z0 necessariamente ele está no domínio da função, tá bom? Note que na definição 2 de limite, o z0 não precisa estar no domínio da função, não. Ele é um número complexo que é um ponto de acumulação de D, ou seja, ele é um ponto de C, mas que dentro de D tem uma sequência de pontos que está tendendo para o z0, tá bom? No entanto, se a sua função for uma função contínua, então o z0 precisa estar no domínio, e não somente isso, mas o L tem que ser a imagem do z0. Tá? É o que está sendo dito na observação 4 da nota de aula. Tá bom? Isso ao final da página 6. Página 7, o que eu faço é pegar um exemplo e fazer a seguinte
a seguinte verificação, né? Mostrar que, uma vez considerada a função z mais i menos 2i, mostrar que essa função ela é contínua em z0, que é 1 mais i, tá bom? E aí aqui tá toda a continha. O que essencialmente eu faço é escolho um epsilon, né? E aí o que a gente precisa fazer é encontrar um delta maior do que zero, tal que para todo número complexo, né, uma vez que, como essa função é um polinômio de grau 1, significa que o domínio dessa função pode ser visto como o conjunto dos números complexos todos. Então, para todo z complexo suficientemente próximo do i mais 1, né, que é o número onde eu quero testar, e esse suficientemente próximo é ditado pelo delta, nós tivermos que f de z menos f de i, de 1 mais i, perdão, em módulo, isso seja menor do que epsilon, tá? Como é que a gente faz para resolver esse problema? Então, o que a gente tem que fazer é pegar essa parte que está relacionada às funções e manipular, certo? A gente tem que realizar manipulações com a função f, com o módulo, de tal sorte que apareça o que a gente quer. Mas, professor, o que que realmente a gente quer? A gente quer que apareça o módulo de z menos 1 mais i, perdão, tá? Então, o que a gente quer é o seguinte, a gente vai pegar o módulo das funções, da função dos dois pontos, e o que a gente quer que aconteça é que apareça z menos z0, onde o nosso z0 é 1 mais i, tá? Tudo bem? Então, você observa mais ou menos do meio para o fim da página 7, essa manipulação, né? Eu quero que o epsilon seja maior do que o módulo de f de z menos f de 1 mais i. Eu substituo pelo valor da função desses pontos, né? E aí, depois de uma continha, eu observo que isso dá exatamente z menos i mais 1, tá? Então, depois de fazer essa continha, eu observo que isso dá exatamente z menos i mais 1, então eu percebo que eu não tenho nada a fazer, né? Basta que eu escolha o delta para ser igual ao epsilon, que eu já vou obter o que eu queria, tá? Ou seja, se o delta for epsilon, significa que o módulo de f de z menos f de i mais 1 é menor do que o epsilon. Então não tem muito o que fazer não, tá? Vamos considerar aqui o outro exemplo. Na página seguinte eu considero um outro exemplo, uma função um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais delicada do que a anterior, que é f de z igual a z mais 1 sobre z mais i, certo? E mostrar que essa função ela é contínua em i. Note que, diferentemente do exemplo anterior, que tinha como domínio todo o conjunto dos números complexos, essa função ela tem um probleminha, né? Ela tem um probleminha no menos i, certo? Então, eventualmente o domínio dessa função aí, ela não pode ser os complexos todos não, mas você tem que tirar o menos i para ela fazer sentido, tá bom? Ora, mas se ela só dá problema no menos i e eu estou querendo investigar uma coisa que está acontecendo no i, eu estou longe do menos i, tá? Então, certamente essa função vai ser contínua e vai ser uma questão de checagem, tá? E aí você faz do mesmo jeito como fez no caso anterior. Dado epsilon, você precisa encontrar um delta, uma outra zero, tal que para todo z, dentro dos complexos menos o menos i, né, que é o ponto que dá problema, você tem que o módulo de z menos i é menor do que o delta. E de novo, tem que ser maior do que o zero. Por quê? Porque o disco que você considera é sempre o disco furado, certo? O ponto nunca é levado em questão, tá? Então, uma vez escolhido isso, você tem que verificar que o módulo de f de z menos f de i, isso é menor do que o epsilon. O que é que eu vou fazer? Mais uma vez, vou pegar o módulo da função nos dois pontos, no z e no i, e vou manipular, certo? E aí, do meio para o fim da página 8, tem toda essa manipulação, né? Com as continhas, certo? Então, tem toda a manipulação, tá? MMC e uma série de ajustes. Eu vou colocando ao lado uma observação do que eu estou fazendo, né? Desenvolvendo os termos, o numerador, observando que i mais 1 é igual a i menos i ao quadrado, que isso é i vezes o parêntese entre i vezes o parêntese de 1 menos i, tá bom? Eu acho que é essencialmente isso, tá? Então tem todas as manipulações. No último passo, note também que eu separo os números complexos
2i e z mais 1, eu separo em dois módulos, isso é a última linha da página 8, e as manipulações continuam, né? Aí eu observo que o módulo de 2i é 2, né? E o de z mais i continua z mais i, tá bom? As manipulações continuam até que eu chego na seguinte manipulação, tá? Eu chego em módulo de menos 1 mais i vezes módulo de z menos i sobre 2 módulo de z mais i, fecha módulo, tá? Então eu cheguei nisso. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar usar considerações do seguinte tipo. Ora, eu quero descobrir uma coisa perto do i. Se eu quero descobrir uma coisa, continuidade perto do i, significa que eu não preciso me afastar muito do i, não. Não preciso ir para muito longe do i, certo? Então o que eu faço? Na linha seguinte, eu vou tentar pensar no limite, quando z0 é igual a i, só que eu vou me concentrar em todos os pontos complexos que estão no disco centrado em i, mas só que distam do i no máximo meio, certo? Eles vão estar no máximo a distância do i de tamanho meio. Eu não vou considerar pontos que estejam mais distantes do que isso, tá? Uma vez que eu observo isso, significa o seguinte, ora, o módulo de menos 1 mais i é raiz de 2, certo? Porque é a raiz de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a parte que é o número da parte imaginária, certo? Módulo de z menos i sobre 2 vezes módulo de z mais i. Aí, tudo bem. Aí eu observo o seguinte. O que eu quero fazer é o seguinte, é manter o z menos i. Eu preciso manter o z menos i. Só que o z mais i me atrapalha. Então eu tenho que tirar ele da jogada e trocar ele por um número, certo? Eu tenho que trocar ele por um número e tenho que fazer com que a minha desigualdade ela cresça, certo? Por que eu tenho que fazer com que a minha desigualdade cresça, professor? Porque eu preciso encontrar um limitante para módulo de f de z menos f de i. Eu preciso encontrar um limitante para isso, alguém que ganhe desse módulo, tá? Pois bem, ora, mas se o z, certo? Está dentro do disco centrado em i com distância no máximo meio, certo? Significa que o z mais i ele está nesse outro disco. Que disco, professor? O disco centrado em 2i e distância meio. Por quê? Porque você está pegando o z que estava no disco centrado no i e está somando mais um i. Então, se você está somando mais um i, o seu disco muda de posição. Muda de posição quanto, professor? Muda de posição i unidades. Certo? Então, você sai de um disco centrado em i de raio meio e vai para o disco de raio meio e centrado em 2i agora. Tudo bem? E aí você vai tentar fazer a limitação. Ora, então o módulo de z mais i é maior ou igual que o menor valor possível dentro desse disco que o z pode assumir é 2 menos meio, certo? Só que 2 menos meio, isso é igual a 3 meios, fazendo essa continha, tá bom? E aí você volta com esses 3 meios e vem para a estimativa. Cancela o 2 com 2, fica com 3, tinha raiz de 2 em cima, e então você fica com raiz de 2 sobre 3, módulo de z menos 1, certo? Então, você acaba descobrindo que para que f de z menos f de i seja menor do que o epsilon, basta que raiz de 2 sobre 3 vezes z menos i em módulo seja menor do que o epsilon. Aí você passa o que é número para o outro lado e encontra que o módulo de z menos i tem que ser menor do que 3 epsilon sobre raiz de 2. E aí você escolhe isso para ser o número delta. Tá bom? Ok. Na página 10, a gente vai estender o conceito de limite, certo? Que é o limite no infinito e o limite infinito em variáveis complexas. Esses dois conceitos aqui também existem no cálculo de uma variável real,
Definição 3. Disse que uma função f de d em c, onde d é um domínio complexo, tem limite L, quando z vai para o infinito, se dado epsilon qualquer, existe um m, e a ideia é pensar nesse m grande, tal que para todo z no seu domínio, se o módulo de z for suficientemente grande, maior do que m, então significa que o f de z está próximo do L, tão próximo do L quanto você quiser. E isso é dito como da seguinte forma, né? Módulo de f de z menos L, isso é menor do que epsilon, certo? Similarmente, dizemos que f de z tende ao infinito quando z tende a z0, se dado um k suficientemente grande, existe delta, tal que se o z estiver bem perto do z0, então o módulo de f de z é enorme, é um número grande. E isso é expressado da seguinte forma: módulo de f de z, isso é maior do que k. De novo, k é pensado ser um número grande. Do meio para o fim da página 10, tem um exemplozinho aí onde eu considero a função f de z igual a 5z sobre 2z menos 8i. Tá? Mostrar que essa função ela tende ao infinito quando z está indo para o 4i. De uma certa forma, isso é fácil de observar, porque tem que notar o seguinte: como essa função é uma função quociente, né, ela dá problema se embaixo for zero. Note que o número que eu escolhi, o 4i, é exatamente o número onde ela dá problema, certo? Nesse número que ela dá problema, existe uma chance muito grande, né? Dependendo de como é que se estrutura a parte do numerador da função, existe uma chance muito grande dessa função estar indo para mais ou menos infinito, quando a gente está lidando com a função de uma variável real. Quando a gente está lidando com a função de uma variável complexa, as coisas agora são vistas no R2. Portanto, para identificar esse negócio de infinito, você tem que olhar para o módulo disso, certo? Então não faz mais sentido mais ou menos infinito, mas o módulo, né, da função ir para o mais infinito, certo? Então na página 11 tem as continhas, né, de como é que a gente pode fazer esse argumento de novo. Né? O que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar que quando o z está bem pertinho do 4i, então a minha função é enorme, a minha função explode, vai para o mais infinito. Tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer a checagem do módulo de f de z, substituir a função e fazer as verificações. E no final das contas chegar em módulo de z e mostrar que esse módulo de z é enorme. Tá bom? Pois bem, então é feita a continha, né? Na página 11, as continhas são feitas, algumas manipulações com números complexos são feitas, tá bom? Beleza, note que a partir da segunda linha aparece um z-4i embaixo, certo? Aparece um z-4i embaixo e eu quero que... e aparece um z em cima, tá? Tudo bem? Só que é o seguinte, né? Como eu quero que o z esteja bem perto do 4i, não faz sentido eu pegar um z muito distante do 4i, certo? Então eu vou supor que o z, tem até a observaçãozinha do lado, né? Eu vou supor que o z pertence ao disco unitário, né? De raio 1 e centrado no 4i. Ora, se o z está no disco centrado no 4i e tem raio 1, não tem perigo no mundo do módulo desse z passar de 5, certo? Aí eu vou lá no módulo de z e substituo por 5, certo? Continuo fazendo as manipulações, certo? E chego a 25 sobre 2 vezes z menos 4i. Ora, só que eu quero que o f de z ele seja enorme, certo? Para que ele seja enorme, sei lá, grande como uma constante k, você precisa pedir que 25, para que o f de z seja enorme, basta que você peça que o 25 sobre 2 vezes, né, 25 sobre 2 vezes o módulo de z menos 4i seja maior do que o k. Você faz manipulações bobas, né, e acaba descobrindo que o módulo de z menos 4i tem que ser menor do que 25 sobre 2 vezes k. Lembrando que a expectativa que a gente tem é de que, embora aparecer o 25 aqui, esse número seja pequeno. Por quê? Porque a gente pensa no k
como sendo um número muito grande. Você pode pensar no K, 1 milhão, 1 bilhão, ele é um número enorme. Portanto, esse número, essa distância é bem pequena. Professor, na última linha do exemplo, apareceu que o delta ou é 25 sobre 2K ou o delta é igual a 1. O menor destes. Por quê? Ora, porque no meio das manipulações lá em cima, no começo da página 11, note que a gente se concentrou em z's que estavam apenas a uma distância 1 de 4i. Isso já foi uma primeira escolha de delta. Toda vida que você limita a distância do ponto Z de quem você quer originalmente, você está dando um delta, certo? Você está escolhendo preliminarmente um delta, tá? Então, durante a manipulação, nós dizemos o seguinte, ó, eu não quero que o Z esteja muito longe do 4i, então eu vou colocar ele dentro do disco unitário que tem raio 4i. Pronto, isso você está dizendo o seguinte, o seu delta não pode passar de 1. Portanto, o nosso delta não passa de 1 e não passa de 25 sobre 2K. Por isso que eu escolho o menor desses, tá bom? Isso finaliza o exemplo da página 11. Na página 12, a gente tem outro exemplo, tá? Eu faço as continhas do mesmo jeito, vocês podem também seguir, eu não vou repetir. Segue mais ou menos o mesmo tipo de argumentação. Vocês podem dar uma olhadinha nas contas que estão sendo feitas no exemplo da página 12 e que segue até o final da página 13. De novo, vocês podem fazer toda a checagem do exemplo e eventualmente apareceu alguma dúvida, vocês me perguntam por e-mail, ou então me perguntam pelo WhatsApp, tá bom? Então, esse era o objetivo da primeira nota de aula, tá? Falar um pouquinho sobre funções de uma variável complexa. Essencialmente, eu falei de funções quociente e funções polinomiais, tá? Deu uma noção de limite e continuidade para funções complexas, com alguns exemplos bem legais, bem interessantes, que vocês devem eventualmente até pegar outros para trabalhar e fazer sozinhos, tá bom? Ao final da nota, eu estabeleço alguns exercícios propostos. Tenho aqui uma certa quantidade, uma boa quantidade deles. Tem uma data para entrega, tá bom? E como esse conteúdo é referente ao início do capítulo 2 do livro-texto, eu gostaria que vocês olhassem alguns exemplos no livro, e eu até indico que vocês podem procurar da página 34 até a página 43, eventualmente olharem outros exemplos. Aqui eu considero muitos exercícios, tá? Provavelmente eu vou pedir para vocês me entregarem, não todos, eu quero que vocês façam todos, mas é possível que eu peça para vocês me entregarem, aqui tem 9, talvez eu peça para vocês me entregarem 5 ou 6, tá bom? Ok, essa é a primeira nota. Nesse momento eu desejo a vocês um bom estudo e que vocês realmente possam se dedicar e aprender esse conteúdo da nossa primeira nota, ok?